Meu amigo, minha amiga, vamos entrar agora num assunto muito interessante. O debate sobre o divórcio. Já no capítulo 19, ele vai do versículo 1 a 12. Nós dividimos em duas partes também. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 8. Olha, a partir de hoje, nós damos início ao estudo do ministério de Jesus na Judéia. Jesus saiu da Galiléia e foi para a Judéia, não é? Arquelau era filho de Herodes o Grande e foi o tetrarca na Judéia. Mas ele foi deposto em razão do seu mau governo, um governo despótico, um governo sem controle, e o seu reino, na verdade, foi transformado em uma província. Essa província ficou sob os cuidados de Pôncio Pilatos. Exatamente por isso, na época de Jesus, o governador da Judéia era Pôncio Pilatos. A distância entre Galiléia e a Judéia era de aproximadamente 900 quilômetros e Jesus andou a pé da Galiléia até a Judéia, enfrentando aqueles desertos todos. Mas é assim mesmo. Agora nós vamos voltar para o Evangelho. Depois do quarto discurso, Jesus vai da Galiléia para a Judéia, como já falei, né? A pé, naquela época não tinha carro, não tinha nada, e aonde ele também vai pregar a sua doutrina. Os fariseus, como sempre os fariseus, querendo testar Jesus, perguntaram-lhe: é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Olha que pergunta maldosa. E Jesus respondeu-lhes: não lestes o que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Não leram isso? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Mas os fariseus, ainda cheios de malícia, insistiram: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? E Jesus então retrucou: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Jesus rebateu aquela malícia dos fariseus, né? Percebe-se por esse diálogo que antes de Moisés não havia divórcio. Ou seja, o divórcio foi criado pela lei mosaica. Sabe o que é a lei mosaica, né? É a lei de Moisés. Então, na época de Jesus, havia dois entendimentos. Esses dois entendimentos eram dominantes, eram aqueles que tinham mais aceitação. Os laxistas, que procuravam amenizar os rigores da lei, ou seja, admitiam o divórcio por qualquer motivo, qualquer bobagem, qualquer ratada que a mulher desse já era um motivo para divórcio. Bastava a pobrezinha deixar queimar a comida e isso era suficiente para o divórcio. Esse era o entendimento dos laxistas. O outro entendimento já era o rigorista, era aquele mais rigoroso, né? E eles prezavam pelo rigor da lei. E segundo eles, a exceção que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, era aplicado exclusivamente em caso de adultério, né? Essa carta do divórcio que foi criada na época de Moisés. Os fariseus apresentam este assunto a Jesus de forma maldosa, de forma maliciosa, de forma capciosa para testá-lo. Mas a resposta de Jesus vai além da maldade dos fariseus, que eles se baseavam na lei de Moisés. E a resposta de Jesus, citando o princípio, a origem que vem do Criador: não separe o homem o que Deus uniu. Foi assim que Deus determinou. Fica com Deus e até o próximo vídeo.